Sem dúvida nenhuma, a grande notícia da derrota para o Azures, se é que a gente pode falar isso, foi a estreia do menino Isaac. Um menino com pouquíssimos minutos no profissional do Fluminense, mas que entrou e entrou jogando muito bem. Partindo de um pressuposto que isso já seja a chave para ele ser titular do Atlético no jogo do Operário, ou pelo menos na sequência do Paranaense, podemos esperar esse nível de performance? Esse vai ser o padrão, Isaac, você acha, Vitinho? Não vai ser. Não dá pra ser. Assim, logicamente, esperamos que seja. Ninguém aqui é maluco de falar, pô, o Isaac não vai fazer isso porque não dá. Dá. Só que assim, é muito difícil que isso aconteça, né? O Isaac é um jogador que é muito jovem, né? Tem 20 anos de idade o Isaac. E assim, deu pra ver fundamento. Isso eu acho que dá pra gente ter certeza de falar. Pô, drible curto, interessante. Velocidade, explosão física, bate bem na bola. Isso deu pra ver ali, tá? Nos 39 minutos que ele teve em campo. Agora, existe o intangível também. Existe a questão que tá aqui, né? Não tá no pé, que tá na cabeça. Que é a tomada de decisão. E jogador jovem erra a tomada de decisão. O Isaac, nesse jogo, acertou tudo. Ele acertou todas as tomadas de decisão que ele teve. E aí é uma questão. Se ele jogar contra o Operário, que esperamos que jogue, né? Tem que jogar. No mínimo, um tempo, né? No Atlético que não tem mais um ponta tirando o Luiz Fernando, o Isaac tem que jogar depois do jogo que fez, tá? Só que assim, ele não vai fazer um jogo igual. E não dá pro torcedor do Atlético se decepcionar se ele fizer um jogo metade do que ele fez contra o Azures. Ou se ele não mostrar nada do que ele mostrou contra o Azures. Por quê? Porque o jogador jovem oscila. O jogador jovem erra. O jogador jovem tem que ter calma. Então, assim, ele mostra que dá pra contar em oportunidades específicas com ele, tá? Mas se dá pra botar uma expectativa de que vai ser titular, vai ter minutos consideráveis, aí eu tenho muita calma, tá? Muita calma. Eu acho muito legal de ver como a torcida é movida à paixão. Nós somos torcedores. A gente é assim também, tá? Quando eu falo a torcida, estamos nos incluindo nesse papel. Mas relatos em redes sociais já falando, era isso, craque, era isso que eu esperava Melhor dele. que Canóbio Coelho dos 3 anos. Fez uma jogada que Canóbio nunca fez. Mas aí eu quase concordo, não, tá? Não, mas assim... Tá, mas características totalmente diferentes. É esse o ponto, a característica é muito diferente. Mas assim, é legal ver o frisson que a torcida começa a fazer por 30 minutos jogados bem. Muito bem. Só que nós temos que lembrar que outros jogadores já fizeram esses 30 minutos bem, ou às vezes nem isso também. Sim. Então, na lembrança do jogador... Nós estamos com alguém que acabou de voltar de empréstimo no elenco, o Arriagada. Sim. Na primeira bola fez um gol de letra, virou um craque. Bissoli, lembra? Guilherme Bissoli, mesma coisa. Sim. Libertadores... Sim, Bissoli ajudou também, tá? Não, ajudou. Pô, beleza, fez o gol de letra no Penharol, mas, pô... A nossa Sula tem muito da assinatura dele lá também. 2 gols no jogo decisivo. Com a LDU, claro. Eu não colocaria no mesmo balaio não. Mas entendo da comparação. É o frisson de uma estreia boa, o quanto gera de expectativa. Sim. E o oposto poderia ser também. Jogadores que entram e não rendem nada já viram bagres. Assim, pegando 2025, o João Cruz fez 2 jogos que não foram excelentes. Pô, já virou o pior jogador do mundo. Pra alguns, sim. A gente já lê relatos, meu Deus, esse cara nunca serviu. O Emerson estreou pelo Atlético muito bem fora de casa. No primeiro jogo da Baixada, ele vai mal nos primeiros 5 minutos contra o Bahia. E tomou vaia. Tomou vaia com 17 minutos em campo. Tomou vaia no primeiro tempo. Então, assim, o que eu acho que dá pra gente tirar é calma. Muita calma. O garoto tem 20 anos. Tem gente que com 20 anos não sente a pressão e vai começar a jogar muito bem, vai. Sim. A gente teve, claramente, o Bento estreando com 22, 23. E assim, virou o melhor goleiro do Brasil como se nada acontecesse. Mas não é o padrão. Exatamente. A gente precisa entender isso. Jogadores jovens oscilam. Jogadores jovens precisam amadurecer. Exatamente. A torcida tem que ter um pouquinho de calma. Eu tô contigo. Espero que o Isaac mostre assim, meu Deus, tiramos o novo Neymar do Fluminense. Né? Olha, demos um golpe no Fluminense. Mas não deve ser essa a realidade. E quando a oscilação vier, a torcida não pode queimar o jogador. Tem que ter calma também. E assim, pra dar um exemplo muito claro do que foi ele acertar tudo, né? Ele acertou todos os dribles que ele tentou. Ele tentou 9 dribles, ele acertou os 9. Então assim, isso vai acontecer de novo? Difícil, qual que é a chance disso acontecer de novo? Muito difícil. Tudo bem. Aí é interessante, né? Se ele mostra num gramado ruim, contra um time do Azures em bloco baixo. Um gramado lento, tá? Gramado lento. Lento, muito lento. Que ele consegue atacar a última linha. Ele consegue gerar individualidade, consegue gerar espaço,
com facilidade, com tranquilidade, num gramado da Baixada, que é um gramado rápido, um gramado bom, talvez ele consiga também. Agora, também me pega a questão da competitividade do adversário, né? Pô, você tem o Azures, e aí o jogo contra o Operário na quarta-feira, né? É diferente. O Operário é time de Série B. O Azures é da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, assim, também muda. Aí, pô, vai enfrentar o Coritiba no sábado. É um time ainda mais forte. Então, assim, vamos entender também como ele lida com adversários mais qualificados também, melhor preparados fisicamente. Mas, assim, é um jogador que dá uma primeira amostra muito legal. É um jogador que acerta muita coisa no primeiro jogo. E melhor impossível pra ele ali, né? E até dá pra gente citar, tá? Ele faz uma publicação nos stories depois desse jogo. E, assim, é um meme, uma arte. Que tem, de um lado, pessoas falando muito mal e do outro, pessoas falando muito bem da pessoa que tá no meio, assim. E aí o cara do meio tá com a mão no ouvido, assim, bem de boa, tranquilo. Então, assim, mostra que talvez ele interprete essa questão toda, mesmo os elogios exacerbados, como uma questão de não vou me deixar levar sobre isso. Tomara. E aí que é legal. Aí mostra a maturidade, vamos ver se isso realmente acontece. Eu me ouso a dizer... Se ele não começar o jogo quarta-feira contra o Operário, Tem que começar. O Atlético não virar ganhando, começa um frição na Arena da Baixada pedindo o nome dele. Você vai ver. Eu também acho. Você vai ver. Eu também acho. Mas assim, tem que jogar, tá? Tem que jogar. Até porque, pô, você tem a questão do João Cruz, tá? Pô, o Cruz, assim, é um baita jogador. Qualificado, muito jovem, muito criativo, bate bem de fora da área, tem passes sensacionais. Mas jogando aberto... É um jogador que não conseguiu mostrar exatamente o que vinha mostrando pelo Atlético. Não é dele, né? E assim, não acho nem que seja ponta, tá? Não acho que, tipo, ele está jogando como um ponta. Contra o Rio Branco, mais. Contra o Azures, muito menos. É um jogador que estava jogando como um meia mais aberto pela direita. Porque o Palácios que explorava esse corredor, né? Assim, é um jogador que, de fato, não mostrou o melhor nível que ele teve pelo Atlético. Mas... não dá pra descartar e também não dá pra colocar como se fosse um jogador que tá de sacanagem em campo. Como vi gente colocando. Não outra questão. Mostrou a limitação do nosso elenco, né? Ah, sim. Quando saiu o Zapelli não tinha quem colocar. Então acho segurar o João pode ser bom até pra ter essa opção pro segundo tempo. Concordo, cara. E assim, você tem o Luiz Fernando agora, você tem o Isaac que aparece como opção pra agora, mas vamos ver se pra temporada ele consegue manter esse nível, ou pelo menos algo que se assemelhe a esse nível. O Leozinho não foi testado em 2 partidas. Me preocupa, porque o Atlético precisava desse ponto e ele não foi testado. Mas também é um jogador que, pô, terceira temporada como profissional. 26 anos, beleza? Mas é a terceira temporada dele como jogador de futebol. Então, assim, também muita calma. É um jogador muito inexperiente ainda. Logicamente, chegando o Kevin Velasco, você ganha um pouco de corpo. Pra mim, precisa de mais um ponta. Não consigo contar 100% com o Isaac e Leozinho nesse momento, tá? O Isaac mostrando mais, aí dá pra gente contar. E aí seriam 3 pontos mais o Julimar que retorna na metade da temporada. Então, assim, é algo interessante a gente pensar. Mas que o Isaac pode... que o Isaac começa muito bem é fato. Agora, que ele pode manter um nível interessante, ele pode. Mostrou que é qualificado pra isso. Tem que ter cabeça... o torcedor tem que ajudar e é um jogador que tem tudo pra ter uma boa trajetória no Atlético. Vamos ver se ele vai conseguir, né? E você, concorda com a nossa opinião? Discorda? Você acha que o Isaac já merece ser titular quarta ou merece ter calma e ir entrando aos poucos? Deixa a sua opinião aí, deixa a tua curtida, compartilha com teus amigos. Pra nós é sempre importante saber isso. Aquele abraço, até a próxima.